Quando a alma abrir e a verdade reinar. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vida em ti haverá, vida em ti haverá, tão palpável como... Muitas são as bênçãos do Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ele tem sido bom e a gente acrescenta, boníssimo, porque a bondade dEle tem nos acompanhado todos os dias. E a misericórdia dEle, ela é uma realidade em nosso viver diário. Se renova a cada manhã. Mais um ano se completa, estamos fazendo 12 anos, eu já completei 100 anos, acho que 90 e poucos. Quando era lá do Garcia, era 90 e pouco, aí resolvi rejuvenescer. Aí eu falei, é melhor completar 5, 10, 12. Então, parabéns para você que está completando 12 anos hoje. E nós estamos juntos aqui celebrando ao Senhor, que é o Senhor da história, é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Graças a Ele por tudo. Sem Ele nada podemos fazer. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, tudo que fazemos é para Ele. O aniversário, a celebração, o motivo é a gratidão a Ele, que tem feito muito mais além do que a gente tem pedido ou pensado. Deus realmente tem estado conosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, graças a Deus por tudo, obrigado pela sua vida. Pastor Elcio foi o nosso pastor ali durante 7 anos no Garcia. Convivemos ali com o pastor Elcio, depois a pastora Elizabeth, e o casal esteve nos pastoreando ali, e também Luciano esteve também ali como ovelha do pastor Elcio e da pastora Elizabeth. Então, graças a Deus, porque o Senhor nos aprove tê-los aqui esta noite para ministrar a palavra, e nós certamente ouviremos o que Deus tem para dizer para nós. Então, que bom que você está aqui. Então, preste atenção naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, não é? Então, a vida continua, a vida segue, e o Senhor está conservando as nossas vidas. Ele é autor e conservador da vida. Então, nós existimos, nos movemos, vivemos nele. A Ele seja, pois, a glória. Amém? Então, oremos. Pai nosso, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome. Nós te engrandecemos, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade. Ensina-nos a sermos cada vez mais parecidos contigo mesmo. Tu és o bom pastor. Ajuda-nos a imitá-lo, a fazer a obra que o Senhor nos comissionou a fazê-la, com esta certeza de que o nosso trabalho em ti não é em vão. Está em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a vida desta igreja. Continue abençoando. Em nome de Jesus, tudo o que ocorrerá aqui deverá ser para glorificar o teu nome. Assim há de ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. É manhã, pescador, já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta o perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. É manhã, pescador, já se lança no mar
para pegar uns pescados, para ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta o perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é um naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama.
Sérgio tem canções muito profundas que falam de realidades da vida do ser humano, do relacionamento com Deus. E Sérgio tem essa percepção de falar do sagrado para a vida. Uma das canções que nós não iremos fazer chama-se Só Quem Sofreu. É uma das canções que ele fez já adoentado. E ela diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando o amor capaz de atender a todo homem, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo o homem. Amém? Este é o amor de Jesus. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, o grito é desespero, sussurro é loucura, o estralo mete medo, e a mão forte aparece, está sempre no sonho, eterno pesadelo, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, o grito é desespero, sussurro é loucura, o estralo mete medo, e a mão forte aparece, está sempre no sonho, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Sangue derramado com alegria para nos salvar. Graça e paz, amados. Uma alegria
enorme a gente poder estar aqui. Nos sentimos muito honrados. Convite do pastor Jarbas, pastor Luciano, da gente poder vir festejar com vocês. Já estamos tão abençoados aqui nessa noite, por tudo que já temos podido ministrar ao Senhor através dessas canções tão preciosas. Eu estava ali falando com a Elizabeth que eu não me lembro a última vez que eu assim prestei um culto congregacional louvando sentado, né? E saber que o Senhor recebe, não é? Não tem que ser de pé para que o Senhor receba nosso louvor, mas tem que ser em espírito e em verdade. Nos alegramos muito em ver a caminhada dessa igreja e estar aqui vendo alguns rostinhos tão preciosos, revendo irmãos queridos. Realmente, você e Tana, Luciano e Cíntia, né, vocês estão renovados, são tão bonitos aqui, e realmente o Senhor tem trazido esse renovo na vida de vocês, né? E somos muito gratos ao Senhor por isso. Trazemos um abraço muito carinhoso do Garcia, que temos realmente esses laços. O Senhor nos deu o privilégio, estamos vendo o pastor Solon ali atrás. Glaucia está aí também? Não, mas nos encontramos essa semana, não é? E disse que estaria aqui. Irmãos, que eu tive o privilégio de ter um tempo de caminhada lado a lado, na localidade, não é? Mas continuamos lado a lado no presbitério, na cidade do Salvador, e tivemos inclusive a alegria, não é, de fazer esse processo de ligação da igreja também à ABS, não é? E a igreja do Garcia tendo essa honra de estar ajudando nessa caminhada. Queridos, eu gostaria de ler 2 textos no Evangelho de Lucas para repartir aqui e que o Senhor possa realmente nos ministrar, que o Espírito de Deus possa ter uma ocasião no coração de cada um de nós aqui nessa noite. E, primeiramente, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Então, você já pode deixar aberto também o capítulo 9. São 2 episódios muito conhecidos dos evangelhos, da narrativa de Jesus. No capítulo 5, a partir do verso 17, nós temos assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, desceram no leito, por entre as telhas, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoaram, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia. No capítulo 9, a partir do verso 23, nós temos que dizer a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se
ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Até o verso 27. Eu vou pedir a Elizabeth para vir aqui, para mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Podemos ficar de pé? Te adoramos, ó Pai. Como é maravilhoso estarmos como igreja reunidos, celebrando a vitória do Senhor para com a tua noiva aqui. Ó Pai, que cada um que adentrou aqui seja tocado, ministrado, no seu profundo, no escondido. Revela-te a cada um de nós. Que a tua palavra encontre guarida, Pai, e transforme as nossas vidas. Ó, te louvamos pela comunhão, pelo louvor, pela tua presença neste lugar. Enche esse lugar, Pai, cada vez mais do mover e do prevalecer do Senhor. Que a tua glória seja revelada a cada um de nós. Profetizamos salvação, libertação, cura, renovo, vida abundante do Senhor sobre cada coração. Glórias, pois, sejam dadas ao teu nome. Traz palavra revelada a cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia. Nós temos 2 episódios nos quais o Senhor dá 2 palavras diferentes. Nesse texto de Lucas 5, ele vai dizer: aquele homem até então paralítico, toma a tua cama, toma o teu leito. E lá, nesse segundo texto que lemos, o Senhor Jesus fala para tomar a sua cruz. Então nós gostaríamos de repartir aqui nessa dimensão binária da igreja, nessa dimensão de tomar o leito e tomar a cruz como 2 lados de uma mesma moeda, porque sem um dos lados a moeda não tem o devido valor. Eu me lembro certa vez que um dos colegas de turma levou uma moeda que tinha alguém raspado um lado da moeda. E o nosso professor de história, Luiz Miguel Ramos Aldi, ele deu uma bronca no pessoal. Disse: olha, isso é crime federal. Vocês estão cometendo um crime, porque vocês estão pegando uma moeda de valor, algo que é produzido pelo Tesouro Nacional, e vocês, ao removerem um lado dela, estava beleza, lisinho. Você olhava assim de um lado, estava lá. Eu não me lembro qual lado, se foi cara ou coroa, mas o fato é que só tinha um lado daquela moeda. E eu gostaria que nós caminhássemos aqui olhando para essas 2 orientações, esses 2 mandamentos do Senhor, tomar o leito e tomar a cruz, como 2 lados da vida da igreja, que ela não pode ficar só com uma banda ou só com a outra banda. Para vivermos todo o valor do Evangelho, para não cometermos um tipo de crime de natureza espiritual, a gente viver essas 2 dimensões. E algumas distinções entre essas 2 realidades nos ajudam a compreender isso. Primeiro, tomar o leito diz respeito àquilo que Jesus nos dá. E tomar a cruz é aquilo que Jesus nos pede. Tem isso aí? Tem, né? Ah, que bom. E nós temos textos que nos trazem essa realidade. Nesse verso 25, da primeira porção que nós lemos, a gente vê essa ordem do Senhor, em que Ele vai dar essa direção clara, e esse homem vai tomar e vai receber uma bênção do Senhor, e ele imediatamente se levanta diante deles. Então, aquele homem foi abençoado pelo Senhor. Diante de muitas bênçãos que aconteceram no ministério de Jesus e que acontece até o dia de hoje, aqui está uma delas. Aquele homem chegou ali entrevado, aleijado, e ele saiu dali andando. Que prazer que o Pai tem de nos abençoar.
Quantas coisas você nessa noite pode se lembrar que o Senhor tem dado para você? Então, quando falamos aqui e pensamos nesse tomar o leito, nós estamos lembrando aquilo que Jesus dá para a igreja. Quanto o Senhor tem visitado a sua igreja, o quanto ela tem enriquecido a sua igreja, o quanto tem feito para cada um de nós. E Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ninguém vem até Jesus e sai de mão abanando. Se há fé no coração, alguma coisa Ele vai levar para a sua vida. Nessa noite você está aqui, o seu coração está aberto diante do Senhor, algo o Senhor está trazendo, algo o Senhor está dando para você. Porque Ele é Pai, nosso Deus é Pai, amoroso, e quem é pai aqui sabe a alegria de você dar alguma coisa para o seu filho. Mas quando nós olhamos para o outro lado, tomar a cruz é aquilo que Jesus nos pede. É aquilo que Ele espera de mim e de você. É aquilo que o Senhor está colocando diante da igreja, dizendo: olha, eu tenho abençoado você, eu tenho abençoado vocês, mas há uma expectativa minha. E Ele está dizendo exatamente isso nesse verso 23 do capítulo 9. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia, dia a dia, a sua cruz e siga-me. Então é essa dimensão. E assim, milhares foram abençoados. Milhares receberam a bênção do Senhor. Mas quantos decidiram tomar a cruz? Quantos hoje estão procurando receber algo de Jesus? E isso é tão legítimo, isso agrada o coração do Pai, se há fé no nosso coração. Mas o Senhor olha para nós e tem essa expectativa de que nos ocorra de que também Ele quer receber algo de nós. Uma resposta de cada um de nós. Então, tomar o leito tem a ver com aquilo que o Senhor dá para você. Mas tomar a cruz tem aquilo que o Senhor quer pedir, que Ele pede e espera receber de você. Tomar o leito fala sobre aquilo que nos prende, enquanto tomar a cruz tem a ver com aquilo que nos livra. No verso 18 desse capítulo 5 aqui, diz que trazendo no leito um paralítico. Aquela cama podia ir para qualquer lugar se alguém levasse, mas o paralítico só podia estar onde levassem aquele homem por aquela cama. Ele estava preso, ele estava amarrado àquela realidade, e ali, naquele tempo, a esse meio de condução, que ele esteve preso, não sabemos por quanto tempo, quando ele sai dali, ele já não está mais sobre o leito, mas ele leva aquele leito debaixo dos seus braços e vai embora. Ele também, com as suas mãos, leva aquele leito que o prendia, mas também ele sai dali com seu coração livre, porque o Senhor disse, antes de curar o corpo daquele homem, disse: perdoados são os teus pecados. Jesus chegou a ser julgado, desprezado pelos religiosos de plantão, que estavam ali como examinadores, mas com coração cético, incrédulo. E o Senhor então o cura à frente para demonstrar que Ele realmente é Deus e Ele tem o poder de perdoar os pecados. Nós paramos, olhamos e vemos a obra de Cristo em nossa vida. Do que o Senhor nos livrou. O apóstolo Paulo vai falar que o Senhor nos desarraigou das trevas. Nos tirou de algo que nos tragava, de algo que nos prendia. Ele fez isso por nós. Ele nos deu, nós já temos cantado nessa noite essa obra poderosa. Nós só estamos aqui nessa noite por causa daquilo que Jesus fez por nós. Mas tomar a cruz é exatamente o instrumento pelo qual Ele nos livra.
A obra que Cristo fez na cruz é a obra pela qual Ele nos concede vitória. E tomarmos a nossa cruz significa nós nos identificarmos com Jesus, renunciando à nossa vontade. E quando há um laudo de uma pessoa que vem a óbito, o médico vai ter que definir ali a causa mortis. Afinal de contas, do que aquela pessoa morreu. E a palavra diz para nós claramente que não tem religião nesse mundo, que não tem ciência nesse mundo, que não tem filosofia nesse mundo, que não tem nada nesse mundo que seja capaz de nos desarraigar do velho homem, de nos livrar do poder do pecado. Porque aquele homem, ali, naquela oportunidade, ele teve os seus pecados perdoados. Mas na cruz de Cristo nós fomos libertos do poder do pecado na nossa vida. E nós recebemos graça de Deus para viver essa realidade, e a maneira em que nós tomamos posse dessa libertação é todos os dias. Você indo para a academia da fé, em que você vai tomar a sua cruz e você vai decidir seguir a Jesus. Então, tomar o leito é também um ato, enquanto tomar a cruz é uma jornada. Aquele fato que aconteceu está aqui descrito, algumas versões mudam, num dia, naquele dia, num daqueles dias. Então, ora, aconteceu que num daqueles dias. Então, essa intervenção de Jesus na vida desse rapaz paralítico teve uma data, teve um momento, teve um local. Isso se manifestou no tempo e no espaço. Há algum tempo atrás, um irmão muito querido, ele marcou uma celebração, convidou muitos amigos, porque teve um dia antes que ele passou por uma experiência muito difícil, em que ele precisou remover ali o seu fígado e haver um transplante de um novo fígado para ele. Ele tinha descrição de dia, de horário em que aquilo aconteceu e como o Senhor foi bom para com ele e como o Senhor deu a ele um novo tempo. Então, é um ato. Eu creio que todos nós aqui podemos lembrar de dias, de horas nos quais o Senhor nos visitou, que o Senhor nos abençoou. A bênção do Senhor vem, ela se estabelece no tempo e no espaço na nossa vida. Então, sermos abençoados são fatos da nossa caminhada. Mas tomar a cruz é uma jornada. É algo que não é para de vez em quando nos ocorrer de fazer isso. Olha, eu acordei hoje com uma vontade imensa de tomar a minha cruz. Há muito tempo que eu não estava com essa vontade, mas hoje eu acordei tão animado, tão disposto a tomar a nossa cruz. Não. É uma jornada, é uma decisão diária de renúncia para que Cristo seja formado em nós, na nossa vida. Aquele homem, ele tomou a sua cama e foi para a sua casa. Eu duvido que ele tenha ficado ali em cima daquela cama. De modo nenhum. Aliás, Jamê lembra que a cama é um dos lugares mais perigosos que tem. Um grande número de pessoas morre em cima de uma cama. Então tenha cuidado, você, né? A cama é um lugar para a gente ficar algum tempo ali, mas não é para ficar tanto tempo assim. E aquele homem, certamente, ele teve uma outra dinâmica da sua vida. E quando o Senhor nos tira de onde Ele nos tirou, quando Ele nos desprende daquilo que nos prendia, o Senhor está falando assim, olha, toma agora a sua cruz e ande. E me segue. Tem gente que Jesus tirou lá do entrevamento. Essa pessoa foi liberta, mas ela está parada. Ela não anda. Ela não caminha.
ela não dá passos, ela não exercita a fé, ela não arrisca a sua caminhada com o Senhor. E a gente fica vendo um filho quando está aprendendo a andar. Não se sabe quem fica mais ansioso, se é o filho ou se é o pai, porque cada passo parece que é uma coisa assim. Ele vai cair. E o pai está ali perto. Mas se ele ficar parado, se aquele menino ficar parado, se aquela menina ficar parado, daqui a pouco aquele pai fica preocupado. O que está acontecendo com essa criança? Então, quando o Senhor toca a sua vida, e Ele opera na sua vida, e marca você num dia, numa hora, visita você, depois Ele, como um pai, Ele quer olhar para você e dizer: meu filho, eu vou ajudar você, se você for, eu vou segurar você. Mas você precisa tomar a sua cruz. E você precisa andar, você precisa seguir. E devemos nos lembrar também que tomar o leito pode até ser plural, mas tomar a cruz sempre será singular. É um texto que comove os nossos corações, é um texto que tem abençoado tanto a vida da igreja, porque a gente vê uma atitude conjugada de 4 amigos. O Evangelho de Marcos vai informar que eram 4 amigos e também, naturalmente, não houve só fé naqueles 4 amigos, mas houve no rapaz também. Porque se ele dissesse negativo, vou coisa nenhuma, não ia dar certo. Então foram 5 pessoas que conjugaram a sua fé. E fé é uma coisa interessante, irmãos, é uma coisa que Deus vê. A palavra diz que no verso 20 aqui do capítulo 5, vendo-lhes a fé. Jesus olha para a minha vida, Jesus olha para a sua vida, Ele vê se há fé em você. Fé espiritualmente para Jesus. Jesus olha e vê se tem uma fumacinha de fé lá subindo no seu coração, ou se está uma coisa assim, olha, 0, está desligada. Então o Senhor está olhando para o meu coração, está olhando para o seu coração, não é? E aqueles rapazes se mobilizaram, aquele grupo de amigos se mobilizou ali, investiram tempo. E se a gente for parar para pensar, quanta gente Deus tem usado para investir na nossa vida? Eu me lembro num período que me formei lá na década de 80, e eu estava formado no seminário, e uma situação muito difícil no país, né? Então, depois de tantos anos, parece que a gente está falando a mesma coisa, né? Mas não é desse dia, não. É daqueles dias lá dos anos 80, nós queremos que o Senhor vai trazer algo novo para a nossa nação, não é? E o povo está orando, e quando o Senhor se levanta, Ele faz. Mas nós estávamos lá naquela situação, e eu me lembro, eu estava assim tão desanimado, e chegou um amigo. E ele estava crendo por mim. Ele cria por mim. Eu estava desanimado para até pegar ali a prancheta e começar a fazer um projeto, mas eu me lembro como Deus ministrou meu coração ali naquele dia. Ele veio para ministrar, para me ajudar. Quantas pessoas, um testemunho que você ouviu, uma palavra, um convite. Então, para o Senhor ministrar na sua vida, o Senhor vai usar pessoas. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode pegar a sua cruz. Ninguém vai pegar a sua cruz. Ela tem um código lá que só você a aciona. Só você pode fazer isso. Ela é intransferível. Ninguém pode renunciar em seu nome. Olha, eu estou aqui renunciando a minha vontade no nome do pastor Jarbas. Não dá. É singular. É singular. Jesus estava ali, Ele colocado naquela cruz. Os discípulos não estavam pregados ali com Ele. Não tinha mais ninguém com Ele. Então, tomar a cruz é essa dimensão pessoal, insubstituível. O seu marido não pode tomar as decisões que você precisa tomar diante de Jesus. Sua esposa não pode renunciar coisas que você precisa renunciar. Ela pode orar por você, mas você que tem que tomar essa decisão. Seu pastor não pode levar a sua cruz. Só você pode fazer isso. Jesus disse: tome a sua cruz. E a gente sabe do jeitinho brasileiro. E não foi um brasileiro, foi um japonês chamado Oyama,
quando ele fala que às vezes a pessoa decide tomar a cruz, mas ele prefere uma cruz de isopor. Ele pega uma cruz de isopor, pinta, faz um trabalho bonito, você olha, parece que é uma cruz de verdade, mas é uma cruz de isopor. Então, é aquilo que Bonhoeffer vai dizer de uma graça barata. Mas ele fala da graça preciosa, daquela em que há um entregar-se, naquela em que se reconhece que eu nada poderia fazer para receber o que pela graça o Senhor me dá, e pela fé eu posso receber essa graça, mas de tanto isso ser realidade para mim, eu estou decidido a dar e entregar a minha vida no seu todo para o louvor e a glória dele. Se ele pôde entregar a vida perfeita dele pela igreja, porque a igreja não pode entregar a sua vida imperfeita para o Senhor. E às vezes quase que precisa pegar um discípulo e arrastar aquele sujeito para ele fazer alguma coisa para o Senhor. Às vezes parece que ele está fazendo um enorme de um favor quando ele está fazendo alguma coisa para o Senhor. Quando, na verdade, jamais nós poderíamos à altura corresponder àquela obra que o Senhor fez em nosso favor. Então, por favor, se você estava aí pensando em carregar uma cruz de isopor, queima isso em nome de Jesus e tome a sua cruz e siga. Cruz é instrumento de morte, irmãos. Ninguém subia na cruz para ficar olhando mais o horizonte. Subia-se na cruz porque sabia-se que dali não sairia mais com vida. A cruz é lugar de extermínio. Por isso que Paulo disse, eu não me glorio em coisíssima nenhuma, a não ser na cruz de Cristo. Ali está o seu pódio, ali está o meu pódio. A gente vê aquele pessoal dirigindo aqueles carros em alta velocidade, todos lutando para conseguir um lugar no pódio. Jesus fez isso por nós. Você poderia dar as voltas que você quisesse e a sua vida ia ficar dando volta, dando volta, dando volta. Jesus veio e voltará, mas Ele colocou você nesse lugar de vitória. Por isso Paulo, não tem outro lugar onde eu me glorie senão ali, porque é ali, na centralidade de Cristo. Muito bonito aquele desenho, não é? Da nossa identidade, onde há uma cruz, e aquela cruz reflete sobre nós, a nossa digital. É isso que nós somos. A nossa identidade não é evangélicos. Nossa identidade não é que somos crentes, mas que nós somos discípulos de Jesus. Tomamos lá naquele país tão convulsionado, onde cristãos hoje estão sendo perseguidos, aqueles que são minoria, dentro da minoria curda, sendo tão perseguido, tão atacado, mas foi lá naquela terra tão difícil hoje, que pela primeira vez nós fomos chamados cristãos, pequenos cristos, que queremos imitar Jesus em tudo. Por isso, todo dia eu quero ser semelhante a Jesus. Todo dia eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Ele. Tomar o leito nos livra da vergonha passada, mas tomar a cruz nos livra da vergonha futura. Eu fico pensando, irmãos, assim, o mico que foi aquele pessoal chegar ali naquela casa, né? Porque falava, vamos cedo, porque eu sei que a fila vai estar grande lá. Bote fila de INSS nesse negócio. A gente vai chegar lá, vai ter muita gente. Mas para levar um sujeito numa cama não dá para correr muito, né? E eles chegaram lá, não tinha mais jeito de entrar. Deram uma volta, estava tudo entupido, e lá vão eles subindo, não é? O risco de o sujeito era aleijado, imagina se derruba ele lá, acaba de quebrar o rapaz, uma situação tão difícil, não é verdade? E aquele esquema ali, como é que a gente vai fazer? E tira a telha, desce o homem, você imagina, não é?
agora aqui, tirar aqui esse forro, começar a descer uma pessoa aqui, e essa pessoa seja você, com que cara você estaria? Que King Kong, não é verdade? E eles tiveram que enfrentar aquela vergonha. Olha, tem muita gente que não tem sido abençoado, ainda não pôde tomar a sua cama e deixá-la, ou levá-la, no sentido de que não precisa mais dela, de estar sobre ela, pode carregá-la, ao invés de ser carregado na cama, agora carrega a cama, por causa da vergonha. Muita gente que quer entregar sua vida para Jesus, quer seguir a Jesus, mas tem vergonha. Tem vergonha, o que vão pensar, o que vão falar, lá na universidade, lá na minha vizinhança, na minha parentela. Aquele homem foi abençoado porque ele rompeu, aqueles homens romperam, não é? E por causa disso ele recebeu a bênção do Senhor e pôde tomar o seu leito. Mas quem toma a cruz, então nós estamos falando de uma vergonha que foi deixada para trás. E por isso ele pôde tomar o seu leito. Mas o Senhor Jesus, no capítulo 9, vai dizer que quando nós tomamos a cruz, nós estamos sendo livrados da maior vergonha que pode acontecer na experiência humana, que é exatamente o que ele vai dizer no verso 26 do capítulo 9. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha, você pode até não concordar que haja um juízo final, mas Jesus disse que há. E ele disse que aquele dia vai ser um dia de muito regozijo para uns, mas vai ser um dia de eterna tragédia, de eterna tristeza, de eterno desespero, porque naquele dia, quem teve vergonha de Jesus vai sofrer a vergonha de Jesus para com aquela pessoa. Mas se você toma a sua cruz hoje, se você decide pagar o preço hoje, o que você vai ouvir naquele dia é: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do século. Que palavras preciosas. E ontem à tarde, o dia estava terminando, e veio isso ao meu coração. Mais um dia próximo, menos um dia para a vinda de Jesus. Ao terminar o dia de hoje, menos um dia para a volta de Jesus. Que nível de vergonha há no seu coração hoje? Você está com vergonha de testemunhar, de ser testemunha de Jesus? Meu líder da Mocidade para Cristo, que foi a organização que fez esse vídeo sobre o Sérgio Pimenta, o Chico, lá de Belo Horizonte, ele dizia isso: você com Jesus é maioria em qualquer lugar. Meus irmãos, nesses dias de tanta perversão, de tanta perversidade, olha, é um tempo que o Espírito Santo está procurando homens e mulheres que não se deixam vencer pela vergonha, mas se posicionam. São sal desta terra, luz deste mundo, vão fazer diferença, e naquele dia nós receberemos a recompensa. Eu creio que Jarbas deve ter ouvido uma vez, eu já falei isso lá no Garcia, é uma experiência que me foi contada por um pastor amigo, que também já está com o Senhor, e ele disse que uma senhora muito crente estava assim, num ônibus lá no Rio de Janeiro, evangelizando, falando, e o rapaz muito inquieto, evangelizando, falando: olha, o Senhor te ama, Ele tem um propósito. E o sujeito muito inquieto. E lá pelas tantas, uma pessoa lá na frente no ônibus disse: é um assalto. É um assalto. E aí o sujeito que estava do lado dela sendo evangelizado, era um comparsa, se levantou também, tirou a arma e saíram limpando todo mundo, tirando carteira, pegando dinheiro, pegando joia, relógio. E aí o que estava lá na frente veio para tirar o dinheiro daquela senhora.
E aí o outro que estava do lado sendo evangelizado, não, essa aí não, porque ela estava falando de Deus para mim. Aí gritou um lá no fundo, eu também sou crente. Eu falei, não, mas não adianta, você não estava falando nada, então não valeu para ele. Né? Na hora que estava sendo assaltado, já que a outra não foi surrupiada em nada, eu também sou crente. Né? Então eu quero esse lado aí da bênção, mas ele não estava lá testemunhando. Né? Então, assim, esse é o tempo. A testemunha é a palavra marturia, de onde vem Marte, a gente pagar o preço. Isso é agradável diante do Senhor. Olha, você passar vergonha por Jesus nesse tempo, ou coisa gloriosa para você diante do Pai. Não é? Você tem que decidir diante de quem você vai passar vergonha. Se é diante do mundo, ou se é diante do seu Deus. Quem que você quer? O que você decide? Nós vimos aqui hoje que é preciso decidir. Não há condições de uma pessoa viver e achar que ele tem a possibilidade de não decidir. Não decidir é uma decisão e nós vivemos ou morremos por causa das nossas decisões. Tomar o leito requer o desejo de ganhar e tomar a cruz exige o desejo de perder. Então, que coisa tremenda nesse primeiro texto é assim a perseverança desse pessoal. Como é que eles, assim, diante dos desafios, a coisa não estava boa, então tentaram, mas não achando por onde introduzi-los, sobem ao eirado para descer o leito. Então, havia um desejo. O desejo é uma força muito poderosa na vida do ser humano. É muito difícil você fazer uma coisa que você não tenha o desejo de fazer aquela coisa. O desejo impulsiona a nossa vida para realizações. Desejos que trazemos no nosso coração e aquilo nos move, aquilo faz nos decidir que vamos nessa direção, que vamos tomar essas atitudes, vamos nos até privar de algo porque nós temos um desejo para alcançar, e aí se alcança. Agora, eu estava hoje com um avô, almoçando com ele, e ele mostrando uma foto muito bonita da sua neta, e ela dizendo, mandou uma mensagem dizendo assim, aquilo que eu desejo no meu coração, eu luto para alcançar. E essa menina foi, com 15 anos de idade, ela recebeu um convite para conhecer a Universidade de Harvard, participar de uma conferência que vai ter lá na universidade. 15 anos, aquela universidade já está olhando para aquela menina. Então, o desejo é algo que tem uma força muito grande. E o desejo no coração daquele rapaz, daquele homem de ser curado, daqueles rapazes de verem a cura do seu amigo, aquilo foi muito importante. Desejo de ganhar a cura, de ganhar a restauração. E que coisa preciosa, quando o Senhor olha e vê uma pessoa com esse desejo de receber uma bênção do Senhor, de ser visitado pela graça dele. Mas o Senhor espera de mim e de você um estranho desejo. Ele espera de mim e de você o estranho desejo de querer perder. Para tomar a cruz, você tem que desejar ardentemente perder. E isto é sobrenatural. É uma obra que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. E Jesus vai dizer isso, olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Meus irmãos, que mistério é isso aqui? Esse desejo. A gente pedia ao Senhor, Senhor, me dê o desejo de eu perder. De eu perder a minha vida. Porque é nesta perda que eu encontro a verdadeira vida. Nós estamos vivendo, irmãos, talvez a geração mais suicida que já houve sobre a face da terra. Hoje, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens entre 18 e 28 anos. 29 anos. É uma tragédia sem precedentes. Eu lia
essa semana uma importante reportagem sobre o grupo de pessoas que trabalham naquela famosa ponte que está chegando lá em Los Angeles, e eles estão ali, lá, indo para lá e vindo para cá. E ali a história de um policial, que a ronda dele naquela região, e ele já abordou 200 pessoas que tentavam se suicidar. E a alegria dele de que apenas em 2 ocasiões ele fracassou. Mas conta-se que desde a sua criação, da feitura daquela ponte, 1.167 pessoas já tiraram a sua vida. Os Estados Unidos está vivendo uma epidemia. O Brasil está vivendo isso. Você chega nas escolas, é o que está marcando e assustando o coração de professores. Sabe por quê, queridos? Quando se pode tudo, nada tem sentido. Se você não está disposto a perder a sua vida, chega uma hora que você não sabe qual é o valor que ela tem. Você só vai saber o valor e o sentido da sua existência quando você renuncia à sua própria vontade, como sendo ela absolutamente imprópria e incapaz de você compreender para o que e por que você existe. E quando você se rende diante do amor de Deus, você diz: Senhor, eu sei que é melhor renunciar à minha vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando isso se estabelece de uma maneira sobrenatural, aí você ganha a sua vida. E por último aqui, tomar o leito nos leva de volta para a nossa casa. Mas tomar a cruz nos leva para a casa do nosso Pai. Lá no verso 25, nós lemos que ele tomou o leito, ele se levantou, imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito, em que permanecera deitado, e voltou para casa. Que maravilha! A gente poder voltar para a nossa casa por causa daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou na nossa vida. Alguns 3 anos atrás, me vi numa UTI, e que alegria quando o Senhor me tirou dali, e eu pude voltar para casa. Fazer uma refeição em casa. Que coisa preciosa. Aquele homem, toda vez eu acho que ele olhava para aquela cama, ele devia dar um glória a Deus, e um Jesus é poderoso, não é? Muito grande, porque ele lembrava: o Senhor me tirou dali. O Senhor me tirou dali. Mas, amados, quem toma a cruz não volta só para casa. Está caminhando para a casa do Pai. Nós estamos caminhando para a casa do nosso papai. Jesus disse: na casa dele tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. Que coisa tremenda. Ele vai dizer no verso 27, finalizando: dele se envergonhará o filho, final do 26, do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Diz: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam o reino de Deus. Nós sabemos que 7 dias depois, 3 dos irmãos que estavam ali viram a experiência extraordinária da transfiguração, onde o tempo foi por um instante como que abolido, não é? E ali uma conversa em que Jesus, Elias e Moisés, o antigo, passado e o novo se encontravam, porque ali eles tiveram uma amostra grátis da eternidade. É para lá que nós estamos indo. É para lá que o Senhor nos chama. E eu não sei, eu estava meditando nesse texto hoje à tarde, eu não sei se você já atravessou um rio por sobre uma ponte que é só um tronco de madeira. Você já teve essa experiência? Eu já passei por isso, né? Pelo menos tinha uma corda, um corrimão em que podia, mas era só aquilo ali. E lá embaixo ria. E um tronco para passar. E a gente chegava do outro lado. E só tem uma ponte que nos liga com a casa do nosso Pai. Para a casa do nosso Pai
tem um abismo, e para você atravessar esse abismo, tem uma ponte. Essa ponte é a cruz de Jesus. Você caminha por sobre ela. E Jesus segura você. E você está tomando a sua cruz. E quando você toma a sua cruz, você pode caminhar sobre essa obra que Cristo fez. Esse caminho novo de que Hebreus fala. Esse caminho ensanguentado que nos leva até a presença do Pai. A igreja não pode se encantar com o tempo presente. A igreja não pode se iludir com nenhum projeto de... a gente deve orar todos os dias, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui no Brasil, aqui na terra, da mesma maneira que é no céu. Porque vai para o céu quem quer que o céu venha para a terra. O reino do Senhor vir. Mas não é esse tempo que se constitui o tempo de Deus para a nossa eternidade. Então Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, mas mais do que isso, Ele quer que você seja uma pessoa bem-aventurada. E isso passa por essa entrega, por essa renúncia. Já antegozamos a realidade do Senhor. E eu termino aqui lembrando aquela experiência real de um missionário que deu a sua vida, toda a sua vida, mais de 30 anos servindo ao Senhor na África. E ele então, chegou o tempo de voltar aos Estados Unidos, e ele pegou o vapor, o navio a vapor que ele navegou durante dias até voltar aos Estados Unidos. Coincidentemente, naquele navio voltava o presidente dos Estados Unidos. E quando ele chegou no porto lá em Nova York, aquele presidente foi recebido com pompas e circunstâncias. Muita gente para recebê-lo, aplaudi-lo pela missão e tudo. E ele chegou com a sua esposa cansado e não tinha ninguém lá para recebê-lo. E ele foi para casa muito decepcionado. Falou: puxa, Senhor, eu dediquei 30 anos da minha vida para o ministério lá, e eu chego aqui e o presidente que está aí no mandato curto, ele é tão aplaudido e não tem ninguém para me esperar lá. E ele colocou isso diante do Senhor, até que o Senhor disse para ele: mas filho, você ainda não chegou. Você ainda não chegou. Meus irmãos, há um chamado de honra, de glória para a igreja, para a sua vida. Que C.S. Lewis diz que se nós soubéssemos a glória que o Senhor nos tem separado, se nós víssemos a glória que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, nele, nossa tendência seria nos ajoelharmos um diante do outro. Ainda mais nessa Bahia. Então o Senhor quer que nós olhemos para mais além. Esse olhar vem do tomar a cruz, a cada dia, e segui-lo. Porque cada dia, você tomando a cruz, vai ficando pelo caminho os pedaços do velho homem, que foi crucificado, e vão caindo de podre pelo caminho. E o novo homem gerado em Cristo, todos os dias, vai sendo formado na sua vida. Isso é a vida cristã. Essa é a vida da igreja. A igreja vive de Jesus. E nós nos alimentamos de Jesus no poder do Espírito Santo. Sim, vamos tomar o nosso leito. Vamos tomar posse das bênçãos que o Senhor nos tem dado. Mas vamos tomar também a nossa cruz. E vamos segui-lo, renunciando à nossa vontade, para que a dele se cumpra plenamente em nós. Você pode dobrar por um instante a sua fronte, sua cabeça, diante do Senhor, como dizendo: Senhor, eu te reconheço como Senhor. Eu te reconheço como meu amado. Eu poderia nessa noite, se me fosse dada a ocasião, de relatar quantas vezes o Senhor me tem abençoado e eu tenho podido tomar o meu leito. Tenho podido carregar debaixo do braço o resultado da bênção do Senhor na minha vida. Muitas vezes informado por um exame, muitas vezes por uma vitória, por uma porta que se abriu,
por uma resposta que se buscou. Quantas vezes o Senhor me tem abençoado e me tem ordenado: toma o teu leito e anda. Mas, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, quero que o Senhor aumente a minha fé para tudo que o Senhor me quer abençoar. Mas, Senhor, nessa noite, eu quero também, Senhor, obedecer ao teu chamado. Eu quero perder a minha vida. Eu quero tomar a cruz a cada dia e seguir ao Senhor. E obedecer ao Senhor. O Senhor sabe com quem o Senhor está lidando. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o trabalho que eu tenho te dado. Mas o Senhor tem se revelado a mim como um Pai amoroso e paciente. Então, Senhor, nessa noite eu quero renovar contigo a minha aliança. Eu quero, Senhor, diariamente, todos os dias, Senhor, renunciar à minha vontade, perder a minha vida, para encontrá-la verdadeiramente em Jesus. Ó Jesus, nós te louvamos. Jesus, nós te bendizemos. É o Senhor que tem dado a vida por essa congregação. É o Senhor que tem trazido o teu povo até aqui. A tua presença, o teu Espírito, em momentos às vezes que parece que, olha, daqui não tem mais jeito. E o Senhor diz: toma o teu leito e anda. O Senhor tem nos aquinhoado, o Senhor nos tem abençoado. Aumenta o teu governo, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Senhor, nessa noite, uma noite tão preciosa, o Senhor bem pode aqui tocar corações e decisões serem tomadas que vão fazer uma enorme, uma eterna diferença. Não só para quem está tomando a decisão, mas para outras pessoas, Senhor, que estão ao redor, pessoas que ela nem conhece, mas que vão ser tocadas. Senhor, nos enche de coragem, de ânimo, de perseverança, de alegria, Senhor. O Senhor enfrentou aquela cruz que ninguém podia enfrentar, mas a de cada um de nós é com a gente. E o Senhor nos ajuda a carregar a cruz. Na verdade, o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, se há alguém aqui, Senhor, que tem vindo, tem participado, tem se achegado, de alguma maneira, o Senhor tem segredado, o teu Espírito tem assim atraído a mente, o coração para o Senhor. Meu Deus, que essa noite possa ser uma noite de decisão também, uma noite de novo nascimento, uma noite de entrega, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio que Jesus morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, assim como Jesus disse para aquele moço, aquele homem lá: perdoados estão os teus pecados. Eu creio que lá na cruz o Senhor falou isso para mim, seus pecados estão sendo perdoados aqui. Eu quero, Senhor, ser parte do teu corpo, da igreja de Jesus. Quero te seguir por toda a minha vida, Senhor, por toda a minha vida. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Querido, querida, você está aqui nessa noite. Jesus, lembra, disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar o nome dele para o Pai. Então, assim, eu quero convidar você, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, assim, diante dos homens, o Senhor está chamando você para fazer isso essa noite. Então, quero só convidar, onde você está, você fazer um sinal, levantando sua mão, dizendo: olha, nessa noite o Senhor falou comigo. Ele pode ter falado uma coisa totalmente diferente até do que o pregador disse aqui, mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo de uma maneira, e eu estou entregando realmente a minha vida para o Senhor nessa noite. Se você tomou essa decisão, onde você está sentado mesmo, mas levanta a sua mão dizendo: eu estou entregando minha vida para Jesus aqui nessa noite. Eu reconheço como meu Senhor e Salvador. Quero ser um discípulo de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que tem entendido, compreendido e decidido fazer isso, seguindo Jesus? Alguém aqui? Você pode levantar a sua mão para ele, dizendo: sim, Senhor, eu tenho feito isso. Tem? Senhor, Tu compreendes a nós como nós não nos compreendemos. Continua o Teu agir. Toma a Igreja Batista Salvador, sal e luz, e use-a, Senhor, de maneira rica, poderosa, naquilo que é graça que o Senhor lhe tem dado. Ó Deus, traz toda a fidelidade, toda a alegria de servir ao Senhor.
e acrescenta a cada dia os que hão de ser salvos. E acrescenta, Senhor, enriquece. O Senhor diz que dom algum, coisa alguma, o Senhor negará àqueles que amam o Senhor. Pai, nós daqui oramos pela igreja do Senhor nessa cidade, Pai. Levanta o teu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados como igreja e como cidade, Pai. Perdoa, Senhor, o pecado da idolatria, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o Senhor disse que é uma abominação quando uma pessoa invoca alguém que morreu. E nós só podemos invocar o nome do Senhor, porque Ele morreu, mas a morte não o reteve. Ele se levantou ao terceiro dia. Está vivo, está à direita do Senhor e por nós intercede. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, os pecados de idolatria e de feitiçaria, Senhor, da nossa cidade. Nos enche de ousadia, Senhor. Nos dá coragem, Senhor. Traz um novo ânimo. O Senhor é poderoso. Eu não sei, Senhor, quem é o discípulo mais desanimado que chegou aqui hoje. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor chega para esse discípulo e diz assim, ó, toma o teu leito e anda. Caminha. E diz também, mas olha, não esquece não. Toma a tua cruz e me siga. A gente toma as bênçãos e vai atrás do Senhor. Não vai embora não. Seja assim para teu louvor e a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Noite de aniversário, você está levando 2 presentes para casa. Um leito e uma cruz. Ao deitar no seu leito, onde você dorme, você há de ruminar essa palavra. Pense no que foi dito aqui e reflita para que você possa perceber a importância de ouvirmos a palavra do Senhor, de internalizarmos esta mensagem verdadeira, que não volta para o Pai vazia, mas faz sempre o que lhe apraz. Ela tem um propósito, e o propósito é você. Presente de Deus para você. Então pense no seu leito, ao deitar-se, na importância desta palavra que foi ministrada. E depois, pense no outro objeto também que você, às vezes, não gosta de carregar, que é a cruz. Mas evangelho sem cruz é pura filosofia. A gente pode fazer parte de um grupo social, dizer que está no evangelho. Mas evangelho sem cruz não faz sentido. Porque foi na cruz onde um dia nós vimos os nossos pecados perdoados por Jesus. Mas ele disse que também deveríamos levar a nossa cruz. Então negue-se a si mesmo e siga ele. É noite de alegria, é noite de festa, não é? Nós estamos gratos pelo que o Senhor já fez por nós. Me lembro muito bem, eu me lembro que por esse púlpito aqui, durante esses 12 anos, já subiram aqui vários pastores muito importantes, mestres, como o pastor Pedro Moura, Osmar Ludovico, tantos outros pastores que subiram aqui. Por último, o mestre pastor Elson, né, que tem um dom de ensino, já aprendi muito ouvindo as mensagens dele. Então, graças a Deus pela vida do pastor Elson. E aqui subiu também um mestre, que me recordo, um homem grandalhão, mas assim com uma humildade extraordinária, chamado Rosivaldo de Araújo. Temos aqui as 2 filhas dele, que nos honram nessa noite. Pastor Rosivaldo fazia questão de vir, às vezes ele não conseguia vir sozinho e pedia ajuda para buscá-lo, e ele vinha trazido pelo filho Eli, sentava aqui, ministrava aqui, mas já foi para a casa do Pai. Isso é um exemplo de que nós estamos aqui de passagem. Nossa morada não é aqui. Então estamos aqui fazendo com que a missão que nos foi
outorgada seja realizada. E depois a gente passa e fica o legado. O legado é que fica. E nós lembramos do pastor Rosivaldo de Araújo, trazemos à memória sempre aquilo que ele deixou para nós de bom. Um sujeito humilde me chamava até às vezes de pastor dele. Você é meu pastor. Me chamava para a casa dele para desabafar comigo. Eu me sentia pequenininho e ele ficava conversando comigo um tempão. E eu gosto muito de lembrar e aprender com ele. Eu vejo aqui também um colega de cabelinho branco, nosso amigo Constantino, que deu um susto na gente essa semana, aí, esse mês passado. Mas foi o irmão dele que veio de 1 hora e aí ouviu a mensagem assim, meio coisa, e deu um susto. Eu mandei lá para o APS, ore por Constantino. Olha ele aí, fique de pé aí, Constantino. Tem um pessoal do APS aqui que perguntou quem é Constantino. Fique em pé aí só para alguns amigos aqui ver. Tá vendo, Rita? Nós colocamos lá no APS, ore pelo nosso querido, porque ele foi para a UTI. Mas que bom que ele não foi para a casa do pai ainda, né, Olina? Tá com você aí. Aí, Olina, não, foi um susto só. Ele foi lá fazer só um procedimento, graças a Deus. Constantino foi colega nosso ali também, Honorato, ali na Braskem, não é? Engenheiro químico, está aposentado também, com tempo agora para o Senhor, não é? Então, graças a Deus pela sua vida, por sua vida. Amanhã, 10 horas, estaremos aqui, onde estaremos dando continuidade à celebração. O pastor Elcio também continuará ministrando a palavra, e aí vai ser um momento também de muito agradecimento e reconhecimento. Então, agradecemos a todos, a Orlando, que se disponibilizou aí seu tempo tão precioso para nos honrar aqui também com essa expertise dele de filmar. Deus deu esse dom para ele e ele tem nos honrado também aqui com esta sua profissão. Sentimos-nos honrados também por todos que vieram e ajudaram e contribuíram e estão contribuindo para que esta igreja continue a ser igreja. A luta é grande quando a gente quer ser discípulo. Quando a gente quer ser evangélico é até mais fácil. A gente faz um monte de eventos aqui, a igreja fica cheia de gente. Mas fazer discípulos de Jesus é muito difícil, porque precisa negar-se a si mesmo. E quem é que quer negar a si mesmo? São raros, mas o caminho é estreito. Mas sabemos que uma multidão entrará na casa do Pai, porque lá tem muitas moradas, não é? Então, quem é sábio ouve a palavra e aplica. O tolo ouve e constrói a casa na areia. Nós vamos orar. Eu queria fazer uma oração assim, fazendo com que o Espírito de Deus não deixe esta semente que foi semeada ser roubada, que o passarinho não venha e leve essa semente para longe de você, que esta semente possa produzir frutos, que você não esqueça mais essa mensagem, que você pense nela, que você vá aos textos, e se quiser o resumo, peça ao pastor Elcio, manda para mim aí esse resumo, que eu quero ficar refletindo sobre este leito que eu preciso tomar e essa cruz também. Então vamos orar mais uma vez nesse sentido. Senhor, nós louvamos o teu nome porque nós sabemos, Pai, que aqui há um tempo sendo bem gestado. Esse tempo aqui é precioso. Como Davi dizia, que é melhor do que 1000. Um dia vale mais do que 1000. Esses minutos que passamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, louvando o teu nome através da instrumentalidade do pastor Luciano e dos irmãos queridos que estão nos honrando aqui também. Graças te damos, Senhor, por este momento. E que esta palavra, ela há de ser reverberada em nossos corações. Meu Deus, não deixa que o inimigo venha roubá-la de nós. Nós precisamos nutrir, Senhor, a tua palavra para que ela faça o que lhe apraz. Então opera o teu querer pelo teu Espírito que convence,
pelo Teu Espírito que opera em nós o querer e o efetuar. Então faça o que precisa ser feito e que a gente não deixe, ó Deus, de honrar a preciosidade que é a Tua palavra. Santifica-nos nela. A Tua palavra, Senhor, ela é preciosa. E nós queremos levá-la dentro do nosso coração para fazermos bom uso, uma coisa boa em um bom lugar com um bom propósito. Nós queremos tê-la em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Para que a nossa casa esteja na rocha. Ouvintes que praticam a Tua palavra. Muito obrigado por esses 12 anos. Ó Deus, assim passa tão rápido, Senhor, e eu fico a pensar assim, como parece que ontem estávamos assim começando e agora já passaram-se 12 anos. É como vapor, a nossa vida é como vapor que vai e logo se desvanece, é como a flor que cresce e logo murcha. A vida passa, tudo se acaba, mas sabemos que a Tua palavra jamais passará. A Tua palavra, ela é eterna. E o Senhor que é eterno nos prepara para a eternidade através deste alimento que é a Tua palavra. Então não podemos deixar, Senhor, de ouvi-la. Não podemos deixar de lê-la. Não podemos deixar de estudá-la. Não podemos deixar de amar a Tua palavra, Senhor, porque é ela que robustece a nossa fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então que possamos ter, Senhor, desejo pela Tua palavra. Nós queremos, Deus, investir tempo para aprender de Ti, que deixou esta palavra riquíssima para nós. Uma fonte de extraordinária riqueza é a Tua palavra. Amar a Tua palavra, Senhor, e aplicá-la no nosso viver diário. É assim o desejo do nosso coração nesta noite. É este presente que nós Te pedimos, Senhor. Que a Tua palavra não saia de nós. Não queremos ficar desanimados. E para não ficarmos desanimados, precisamos, Senhor, da Tua palavra. Ela é o alimento que nutre a nossa fé. Então pedimos-Te assim, e assim há de ser, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Tira aí. Bora, vamos. Querida